Está nesse texto sagrado que diz assim, ó. E quando ele se aproximou dos outros discípulos, vieram numerosa multidão ao redor dele, e os escribas discutindo com ele, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpreso, e correndo até ele, saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai defiando. Pedi ao teu discípulo que expulsasse, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E até quando terei de suportá-lo? Traga o menino até aqui. E eles trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus respondeu ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E que Jesus respondeu, e o Senhor... Ao que Jesus respondeu: se o Senhor puder, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunido, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, e ordeno a você que saia desse menino e nunca mais entre nele. Amém? Ouvinte, palavra poderosa, muito interessante esta mensagem sagrada, né? A maneira de Deus trabalhar na vida do homem. Se a gente olhar aqui, o ato de fé que precisa para alcançar o milagre é extraordinário. A Bíblia fala que eles tinham trazido essa criança já até os discípulos de Jesus, mas porém eles não puderam expulsar o demônio. Eles não puderam expulsar o espírito imundo que estava na vida daquela criança. Por quê? Por sua falta de fé. A Bíblia fala que essa criança vinha sofrendo desde quando ele era bebezinho. Um espírito imundo perseguia. E ele vinha sofrendo dia após dia, né? E o seu pai sofria, porque eu acredito que não é fácil um pai de família ter um filho dessa maneira. Não é fácil um pai de família ter um filho onde tem que viver dia após dia essa vida de tristeza e dor. Mas o segredo para a gente alcançar o milagre, ouvinte, é ter fé. A gente repara que ele chegou até o discípulo e trouxe, dizendo aqui: está essa criança, eu preciso que ela seja curada. Cura, ora por ela. Mas a Bíblia fala que faltava fé. Os discípulos não conseguiram expulsar esse espírito imundo, esse espírito mudo e surdo que estava se apossando daquela criança. A Bíblia fala que houve um alvoroço e eles começaram a se discutir a respeito disso. E de repente Jesus vai chegando perto da multidão. E Jesus vê que eles estão discutindo. Jesus pergunta o que está acontecendo. E agora o pai de família, o pai daquela criança, agora vem deduzir para Jesus o que estava acontecendo. E ele começa dizendo: Senhor, eu trouxe meu filho, que ele vem sofrendo. Trouxe até o teu discípulo, para que eles curassem, mas ele não pôde curar. Se o Senhor puder, faz alguma coisa pelo meu filho, porque ele sofre muito. O interessante, ouvinte, é que Jesus, olhando para o seu discípulo e olhando para a multidão, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Por que Jesus falou? Eu me pergunto, por que Jesus chamou essa geração, ó geração incrédula? Por causa da falta de fé, ouvinte. Quantas pessoas que não têm fé de alcançar o milagre? Quantas pessoas que têm fé de ir no médico, de ir nos recursos humanos, mas não têm fé de chegar e ser curado como esse homem, pai de família? A Bíblia fala que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa pelo meu filho. Faz alguma coisa pelo meu filho se tu pode. Jesus olhando para ele, olha o interessante, ouvinte. Jesus olhando para ele, Jesus disse: se você puder ter fé. E ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Olha para você ver, ouvinte, como que é preciso ter fé para você ser curado. É preciso ter fé para você alcançar o milagre. Hebreus capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
Então observa que Jesus falou, se você puder ter fé, eu curo seu filho. Se você puder ter fé, eu faço milagre na sua vida. Então o segredo de você ser abençoado, o segredo de você ser curado é você ter fé. Fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Jesus olhando para ele, Jesus diz, traga o menino até a mim. Traga o menino até a mim. E ali aquela criança, irmão, quando foi levada até Jesus, o Satanás se apoderou dela, ela começou a espumar a boca, começou a entrar em convulsão. Quantas doenças que são doença maligna que Satanás estão oprimindo as pessoas. Quantas pessoas que estão doentes, vai para a medicina, fala, não, é isso, é aquilo. E você parar para olhar, muitas vezes o diabo está se apoderando, se aproveitando daquela enfermidade. Como essa criança. Jesus, irmão, ao ver a situação daquele menino, ele entrou imediatamente e colocou a mão sobre ele e orou. Quando ele orou, na mesma hora, Satanás, que estava oprimindo aquela criança, teve que bater em retirada. Quando ele orou, imediatamente o espírito das trevas que estava oprimindo aquela criança teve que sair. Porque a fé, ouvinte, é o firme fundamento das coisas. Observa que Jesus, toda vez que ele curava alguém, ele perguntava, você crê? Observa que todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus, na cura, seja na cura, na bênção, eles teve que ter fé. Fé para vencer, fé para alcançar o milagre, fé para levantar e andar, fé para não beber mais remédio, fé para ser curado do câncer, da AIDS, fé para ser curado de todo tipo de enfermidade. Essa criança, ela foi curada por causa que o pai resolveu usar sua fé. Faça como esse menino, faça como aquele cego de Jericó, faça como não dizer, como aquela mulher do fluxo de sangue que tinha fé. Ela nem falou com Jesus, ela tocou em Jesus e imediatamente foi curada. Faça como essas pessoas que usaram a fé para ser curado, ouvinte. Não adianta você falar, eu vou lá na igreja, mas o pastor não ora por mim, não põe a mão em mim. Não é o pastor, é Deus, você tem que usar fé. Se você usar sua fé, Deus, nosso Pai, Ele vai entrar com a providência e vai te curar aí mesmo, aonde você estiver. Mas o importante é usar a sua fé. Fé. Usa a fé, ouvinte. Você tem a arma mais poderosa que está na tua mão, que está no teu coração, a fé em Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu te desafio, usa a fé para ser curado, para não ser mais dependente de droga, para não ser mais dependente do álcool. Usa a fé, Jesus me cura, Jesus entra com a solução na minha vida, Jesus entra com a solução de uma porta aberta. E venha, irmão amado, para receber o milagre usando a tua fé. Esse pai trouxe os seus filhos até Jesus e houve um alvoroço ali, por quê? Porque estava faltando fé. O discípulo orava e não acontecia nada, porque a incredulidade estava tomando conta do coração do pai daquela criança. A incredulidade estava tomando conta do coração daquela multidão que estava, eles não estavam crendo. Jesus, como ele é onisciente, quando ele chegou, ele já disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando estarei convosco? Que Deus abençoe, ouvinte. Faça como esse homem, usa a tua fé. Se você não tem fé, faça como esse homem, pede para Deus ajuda, dizendo, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda para me poder vencer, para me poder crer, para me poder usar minha fé. Me ajuda, Senhor. E eu tenho certeza que Deus, nosso Pai, Ele vai te ajudar e você vai ser vitorioso. Que Deus abençoe, ouvinte, que essas palavras, pequena palavra, fica no teu coração, o horário já foi embora. Que Deus abençoe pela sua audiência.